palavra é sua, Cíntia. Ok. Bom, nós gostaríamos de dar um caloroso abraço a todos. Estamos muito contentes de ver todos vocês aqui conosco, e especialmente a Maria Helena Marcon, carinhosamente conhecida e chamada por aqueles que já a conhecem como Malena, e nós gostaríamos de te dar, Malena, muito boas-vindas. Estamos muitíssimo felizes de você estar aqui conosco nessa noite para acrescentar a nós os conhecimentos seus, compartilhar os seus conhecimentos, especialmente nesse mês de outubro, do nosso querido Allan Kardec. Antes de a Maria Helena iniciar, eu gostaria de dar algumas informações sobre a Maria Helena, o que ela já tem feito na seara espírita, na jornada, no movimento espírita. A Maria Helena é vinculada ao Centro Espírita Ildefonso Correia, em Curitiba, que é um grande centro espírita aqui de Curitiba, e ela tem feito parte desse grupo desde 1972. Ela foi a presidente desse centro por 5 gestões, foi membro do Conselho Deliberativo deste centro até setembro de 2019, e é atualmente membro do Departamento Doutrinário. Na Federação Espírita do Paraná, onde a Maria Helena iniciou em 1986 o seu trabalho no setor de infância do Departamento de Infância e Juventude. E ela ocupou a primeira e segunda vice-presidência e a presidência. Atualmente, a Maria Helena é da área de comunicação social espírita, sendo responsável pela Biblioteca Virtual Espírita, portal da Federação Espírita do Paraná, Jornal Mundo Espírita e programa radiofônico Momento Espírita. Eu devo dizer que o Jornal Mundo Espírita publicou uma nota, há uns anos atrás, sobre o nosso centro aqui em Chicago. A Maria Helena é ainda membro do Conselho Federativo Estadual, do Departamento de Orientação ao Movimento Espírita e do Comitê de Assuntos Doutrinários. Ela tem publicado vários livros espíritas, em vários títulos, um deles é Expoentes da Codificação Espírita, Personagens da Boa Nova, Cinematografia e Espiritualidade, em suas 2 edições. Ela foi organizadora do livro Lins, eu acho que é o Lins de Vasconcelos, é isso, Maria Helena? Não sei se está correto. Lins de Vasconcelos, e Neste Mundo e Outro, e da obra Pérolas de um Legado, do confrade Henrique Eliseu Baldovino, que foi lançado em dezembro de 2019. A Maria Helena redigiu ainda e organizou o livro Roteiro de Luz, a Europa 2013, lançado pela Federação Espírita do Paraná em 2015, que retrata a jornada europeia de Divaldo Pereira Franco por 27 cidades de 18 países. E também dos livros Vida e Valores, volumes 1, 2 e 3, que apresentam sínteses do programa televisivo homônimo, né, com o mesmo nome, Vida e Valores, tendo como âncora Raul Teixeira. E em julho de 2021, ainda a sua organização, foi lançado o livro Espiritualidade Presente, que é uma coletânea das mensagens ofertadas pelos benfeitores espirituais nos simpósios das conferências estaduais da FEP. E ela continua dia a dia, frente a frente no movimento, levando sua mensagem, compartilhando seus conhecimentos conosco, e nós, de novo, estamos muito felizes com isso. Vamos fazer uma breve prece antes que a Maria Helena inicie seus trabalhos. E, para isso, vamos pedir que nós todos elevemos nossos pensamentos, esqueçamos nossas preocupações terrenas por alguns minutos, por uma hora, e vamos expressar a nossa gratidão imensa por este momento de iluminação, onde escutaremos a nossa companheira Malena a nos brindar com conhecimentos valiosos do mestre Lyonês. Pedimos a Ti, Senhor,
nosso Deus todo misericordioso, e a ti, Jesus, nosso irmão amado mestre, que inspire a Malena nas suas reflexões, e inspire a todos nós para que possamos ouvir com a alma e captar com a mente, e em ambas possamos guardar as lições de amor, as lições de serviço que a vida e a obra de Allan Kardec nos traz. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nosso amado mestre, que assim seja. Maria Helena, você, por favor, esteja à vontade e com a palavra. Muito obrigada. Então, inicialmente, desejo dizer da minha alegria e considero uma honra estar falando aos companheiros, às companheiras de Chicago, do grupo Allan Kardec. Quando fomos convidados e estabelecemos esta data para a nossa fala, nós imaginamos que seria muito oportuno que nós falássemos a respeito do codificador. Exatamente porque ontem, ou desculpe, antes de ontem, 3 de outubro, foi a data que assinala e comemoramos a cada ano o aniversário de Allan Kardec. E pensamos, então, trazer para esse nosso momento, para esse grupo de estudos, alguns itens que, de um modo geral, não são conhecidos do codificador. Por exemplo, algo que chama a atenção quando Allan Kardec ele faz uma defesa de si próprio contra sérias denúncias que lhe eram feitas, e uma delas é de que alguém dizia que quando morara em Lyon, conhecera o codificador, conhecera Allan Kardec, e que dizia ali que ele não tinha uma moral ilibada. E Kardec inicia a sua defesa dizendo assim: nunca morei em Lyon. Isso chama a atenção de imediato, porque ele nasceu em Lyon. E sempre que se lê de uma forma muito rápida a biografia do codificador e não se desce a detalhes, a impressão que se tem é que ele teria vivido alguns anos, ao menos os primeiros da infância, antes dele ir a Yverdun, onde foi estudar com Pestalozzi, ali em Lyon. Mas, então, é importante que a gente recue um pouco no tempo para falarmos sobre os pais de Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Eles moravam em Bethlehem, isso lá por 1793. Desculpe, em Belley. Moravam ali e chamavam-se Jean-Baptiste Antoine Rivaio e Jean-Louise Duhamel. Quando se casaram, ele tinha 34 anos e ela era uma jovem de apenas 19 anos. Importante, o pai de Louise, isto é, o que seria o avô de Hippolyte, chamava-se Benoît Marie Duhamel. E ele foi preso exatamente em 1793, no mês de outubro, durante a Revolução do Departamento de Aisne. E marquemos, no ano seguinte, em 16 de março, ele foi guilhotinado. Ora, Louise se casara no ano anterior, 1793. E
O pai foi preso e guilhotinado em março do ano seguinte. Neste mesmo ano de casamento, de 1793 para 94, o seu marido também foi preso, ou seja, Jean-Baptiste foi preso. É em fevereiro, e imaginemos o coração daquela mãe, ou daquela esposa, melhor dizendo, como ficou. Felizmente, em abril, ele foi liberado. Mas ela sofreu realmente bastante. O pai guilhotinado, o marido preso, e ela poderia até imaginar que ele viria a sofrer algo semelhante. Mas, enfim, retornou ao lar. Algo muito inusitado também, e que quase sempre não se fala, é que Rivaio teve irmãos. Teve 2 irmãos. E então nós nos perguntamos, por que não se ouve falar dos seus irmãos? Vejamos. O irmão, que seria o irmão mais velho, Auguste Claude Joseph François, nasceu em 1796. E depois foi uma menina, Marie-Françoise Charlotte Héloïse, em 1799. O que aconteceu que nós não ouvimos jamais falar a respeito desses 2 irmãos, que nasceram, como vimos, bem antes de Rivaio? Acontece que Marie, ela morreu com apenas 2 anos de idade, ou seja, em 1801. E o seu irmão, que é o irmão mais velho, Auguste, morreu no ano seguinte, 1802, e ele tinha apenas, então, 6 anos de idade. Imaginamos, então, o coração dessa mãe. Em um ano, ela perde os 2 filhos. Um com 2, outro com 6 anos. Aí, agora, em 1804, ela está novamente grávida. Por isso é que nós podemos entender que ela saiu da sua cidade e foi para Lyon, onde existia uma clínica de tratamento. Podemos imaginar que devia haver no coração daquela mãe uma preocupação muito grande. Sim, ela tivera 2 filhos, mas os 2 haviam morrido em tenra idade. E esse terceiro que estava a caminho? Era preciso preservar para que nada acontecesse eventualmente no período até o seu nascimento. Por isso é que ela sai de Belém, que é a cidade onde ainda vivia, e ela vai a Lyon para esse tratamento. E é ali, então, que vai nascer Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Por isso, ele nunca realmente morou em Lyon. Ele somente ali nasceu. Outro fato que é pouco mencionado, ou quase nunca mencionado, é que o pai de Rivaio, aquele mesmo que fora aprisionado logo após o início do casamento e depois liberado, ele é convocado, porque era militar, ele é convocado para servir na Espanha. E ele desapareceu em 1907. Desculpe, em 1807. O que quer dizer que Rivaio tinha somente 3 anos de idade.
nunca mais foi visto, não se sabe se morreu ou o que aconteceu com ele, mas ele foi para essa campanha militar e nunca retornou. Dessa forma, Rivaio foi educado, foi criado. Desculpa, deixa eu colocar no silencioso, perdoe-me. Rivaio foi educado pela avó materna, Charlotte Bochart, e pela mãe. Charlotte Bochart, que era a avó materna, era uma mulher de posses. E é justamente ela que vai pagar, possibilitando que Rivaio seja enviado a Yverdun, na Suíça, para estudar com o célebre mestre Pestalozzi. Por que enviar uma criança para tão distante, fora do país? A França vivia, naquela época, um problema bastante sério no que tange à questão da educação. Algo que nós vamos encontrar ainda no próprio Rivaio, quando vai retornar a Paris e começará a sua vida como professor, ou como eles diziam, institutor, porque era o dono, aquele que fundou e dava aula num instituto de educação. Vivendo a França um comando na educação total da Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja determinando o que se devia estudar na escola e como deveria ser estudado, é que estabeleceu exatamente esse desejo de que o menino fosse enviado para fora da França, a fim de ter uma educação mais liberal. Já vemos que as duas mulheres eram mulheres de uma nobreza especial e que também tinham um entendimento da vida muito diferente do que o comum das pessoas. Tanto a mãe quanto a avó não desejavam que o menino fosse educado naquela França daquela forma. Por isso é que, então, o menino é enviado ao Instituto Yverdun, ou melhor, o Instituto Pestalozzi, em Yverdun, na Suíça. O Instituto Pestalozzi era realmente algo revolucionário para a época. A escola ficava em um castelo, e o castelo não tinha as portas fechadas, não havia um segurança, um porteiro, porque baseava-se tudo na educação. Dessa forma, o dia começava muito cedo, havia ginástica, exercícios físicos, né? Depois o café e os estudos começavam. O local era um local com uma floresta ao redor, um lago piscoso, e permitia excursões, portanto, na natureza. Por isso, quando Anna Blackwell, a primeira tradutora das obras do codificador para o inglês, quando ela fala a respeito, faz a sua biografia, apresenta o codificador, ela fala do menino Rivaio, estudando nesse instituto, e que tinha duas grandes qualidades. Uma delas, muito cedo, ele passou a auxiliar os seus outros colegas no que eles não entendessem
no que eles tivessem dificuldades nas lições. Vamos lembrar que iam para o Instituto Pestalozzi, na Suíça, crianças de várias partes do mundo. Existem registros, inclusive, de 2 brasileiros que lá estudaram. Pestalozzi não falava francês. Quem falava francês com as crianças que vinham da França ou que adotavam esse idioma era a esposa dele. Ele não falava o francês. Havia, claro, professores, mas havia também essa possibilidade. Os alunos mais adiantados auxiliavam aqueles outros que tinham certas dificuldades. É ali que se evidencia Rivaio, ao contrário do que alguns afirmam, que quando Pestalozzi foi chamado para falar do seu projeto de educação, precisou ausentar-se do instituto, que o jovem Rivaio teria assumido a direção do instituto. Isto não é verdade, porque havia um corpo ali de professores, e naturalmente um deles é que assumiu. Ele tinha ao lado de Pestalozzi o que era o seu segundo no comando, na direção, digamos assim. Então, a tarefa de Rivaio era essa: como um mais adiantado, atender aos outros companheiros que não tinham essa mesma ilustração. E esse é das qualidades que Anna Blackwell assinala em Allan Kardec, então. E o outro é que ele tinha uma veia botânica. Então, ele tinha um herbário, e para colher espécimes, para enriquecer ali a sua coleção, o seu herbário, ele caminhava até de 32 a 40 quilômetros. Eu não imagino que isso seja diariamente. Ele era, junto com outros, acompanhados pelos coordenadores. Era como uma excursão que era feita, mas demonstra esse seu amor à natureza. E algo que aconteceu ali no Instituto e que com certeza deve ter sido muito importante, marcando a vida de Rivaio, foi a morte da esposa de Pestalozzi. Ela morreu no ano de 1815. Foi para todos aqueles meninos que ali estudavam como que uma perda irreparável, porque ela era a mãe de todos eles, e mais particularmente daqueles que falavam o francês, porque era ela que mais proximamente os atendia. Por que dissemos que isso deve ter marcado muito Rivaio? Porque foi o seu enfrentamento direto com a morte pela primeira vez. Veja que ele cresceu sem o pai, mas ele não assistiu à morte do pai. Agora ele estava vendo alguém que até há pouco estava com eles e depois já não mais está. Deve ter lhe servido para sérias reflexões, com certeza. Mas, em Yverdun, como dissemos, nesse instituto não havia seguranças. Estimava-se a educação. E, embora o dia começasse às 6 da manhã, lá pelas 8 da noite, estavam todos livres. Já haviam jantado, e aí eles poderiam fazer o que quisessem. Poderiam ir dormir, ou poderiam não dormir. Só que havia um detalhe: quem não dormisse precisava ficar estudando. Então, era algo muito simples para se decidir. Ou vou dormir,
ou eu fico acordado, mas eu estudo. E nós imaginamos com sinceridade que deve ter sido ali que Rivaio começou a treinar as suas intermináveis noites de estudo, que avançavam pela madrugada. Não se sabe exatamente quando Rivaio deixou Yverdun. O que nós sabemos é que no ano de 1824, ele já estava em Paris. Portanto, não voltou para Bourg-en-Bresse, onde agora morava a sua mãe, mas foi diretamente a Paris. E calculamos, então, que nessa fase já sua avó deveria ter desencarnado, porque ele se refere somente à mãe quando fala a respeito. Então, em 1824, nós já temos ali o Hippolyte Léon Denisard Rivail lançando seu primeiro livro, que era um curso de aritmética, mostrando essa sua veia de pedagogo, de quem se interessava pela instrução e pela educação das crianças. No ano seguinte, 1825, portanto, ele bem jovem, já estava com uma escola de primeiro grau que funcionava na rua Richer, número 9. Essa escola teve curta duração, pela perseguição que sofreu, porque Rivaio tinha métodos diferentes. O que ele desejava implantar era um método de Pestalozzi, esse ensino diferenciado em que se preocupava muito mais com o ser do que com simplesmente passar informações. Mas ele tinha criado ou criou como pedagogo vários métodos, por exemplo, para memorizar a história da França, ele tinha como que um plano onde estabelecia de tal forma que fosse mais fácil a memorização de datas, de fatos, de nomes a respeito da história da França. Bom, em 1825, nós o vemos com essa escola de primeiro grau, que, como disse, em breve ela precisou ser fechada. Teve uma duração realmente muito breve, mas ele fundou outro, o Instituto Rivaio, tá? Logo em seguida. E no ano de 1832, é interessante o que acontece, porque o governo lança um concurso para aqueles que desejassem apresentar um plano para a educação em França. E é justamente o nosso Hippolyte Léon Denisard Rivail que tem o seu plano aprovado, ele ganha, portanto, o concurso de Arras. E é nesse mesmo ano, 1832, em fevereiro, que ele se casa. E ele se casa com alguém que é também muito especial. É uma escritora, pintora, e algo também que quase nunca é mencionado, ela se tornaria uma administradora de mais de 30 imóveis herdados do pai. Os pais de Amélie Gabrielle Boudet se mudaram para Paris e alugaram um apartamento próximo ao local onde ela iria dar aula. E ela ser uma institutora era algo também um pouco diferente para aquela época. É possível que tenham se conhecido Amélie e Rivaio
exatamente neste clima em que ambos estavam, de preocupados com a educação, ou talvez tenham se encontrado no teatro, porque ambos amavam o teatro e ambos gostavam muito de Victor Hugo. E nós até imaginamos assim, será que não foi exatamente numa dessas idas ao teatro em que se viram pela primeira vez? O que é maravilhoso é uma carta que foi publicada não há muito tempo, porque os pesquisadores vão descobrindo as preciosidades do nosso codificador a pouco e pouco. E nós, então, encontramos, em 2016, uma publicação que dizia assim: a primeira carta de um namorado para sua namorada. E é justamente a carta de Rivaio para Amélie. Naquela época, diferente de hoje, era assim: o rapaz precisava pedir autorização ao pai da moça para namorar a moça. Não podia dirigir-se a ela diretamente. Ela foi a Paris, estudou, os pais alugaram um apartamento ali, mas a residência fixa deles era em Château de Loire, um departamento de Sarthe, a pouco mais de 200 quilômetros de Paris. Tá? Os pais tinham alugado, tinham uma moradia ali em Paris, na Rue de Planche, situada bem próxima à Rua de Sèvres, que é onde nós vamos encontrar o Instituto Rivaio. Fechada a escola de primeiro grau, na Rue de Sèvres é onde está o Instituto Rivaio. Então, Amélie morava lá no Château de Loire e também estava ali em Paris para quando lecionava. No início da carta, então, nós vamos ver que Hippolyte se dirige ao pai de Amélie e diz, ou melhor, nesta primeira carta diretamente a Amélie, ele cita que já tivera autorização do pai dela para se dirigir a ela. Ele cita também o nome de duas senhoras, Misset e Boissé, que conheciam ambas as famílias, a família de Rivaio e a família Boudet. E essas senhoras falaram ao pai de Amélie muito bem a respeito de Rivaio. Portanto, ele tinha como que o endosso dessas senhoras. Amélie estava com 36 anos. Para a época, ela era alguém velha demais para casar-se, porque as mulheres deveriam se casar bem mais cedo. Mas então ele se refere nesta carta, é uma carta realmente de um apaixonado. O que é interessante, ele revela que vira a Amélie uma única vez. Por isso, é um amor à primeira vista, que nós espíritas sabemos que não existe amor à primeira vista, né? É simplesmente o reencontro. Tá? Ele confessa nessa carta que ele não tem nenhuma experiência para dizer palavras apaixonadas, mas ele se revela como alguém
que deseja para sua esposa. Vejamos que ele viu uma vez, e na carta que ele dirige, ele então diz que se sentiria muito feliz com a união, que é o que ele deseja. E também diz assim, que assegura que a mãe e o tio, que moravam com ele ali em Paris, também, com certeza, teriam e tinham muita afeição por ela, que a receberiam como uma filha, e todos aguardamos ansiosos que esses meus votos se concretizem. A primeira carta de um apaixonado para a sua amada. Quando eles se casaram, em 1832, em fevereiro, Rivaio teve que pedir licença do regimento, ele estava vinculado a um regimento. E também ele precisou da licença de sua mãe. Como ele não tinha pai, quem deu a licença para se casar, embora ele tivesse 27 anos, era uma exigência legal. E então, eles se casaram. Da parte de Rivaio, foi um casamento assim com muitos convidados. Da parte de Rivaio estavam presentes somente a mãe e o tio. E da parte de Amélie, somente o pai. O que então nos diz que a mãe já desencarnara por esta época. E eles foram morar, então, ali na rua de Sèvres, exatamente onde havia um instituto e também era a moradia. Falarmos de Rivaio, que foi lá em 1855, numa terça-feira do mês de maio, a casa da senhora Roger, a sonâmbula, onde ele ali viu as primeiras manifestações, onde conheceu a senhora Pleine Maison, que depois ele foi para as sessões em casa dela, conhecendo o senhor Baudin, as meninas, a esposa, que eram as médiuns. Isso tudo nós conhecemos sobejamente quando falamos ou dizemos qualquer coisa a respeito do codificador. Mas o que eu gostaria mais de ressaltar é justamente esse homem apaixonado que ele era. Vejamos que ele publica, em 1857, o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos foi algo muito arrojado. Nós consideramos o codificador como um autêntico comunicador, de muita coragem, porque ele vai apresentar uma doutrina totalmente nova. Ele vai fazer uma revolução filosófica com o lançamento do Livro dos Espíritos. Ele coloca um nome que ninguém conhece, Allan Kardec, é um pseudônimo, porque se usasse o seu nome, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, sobejamente conhecido como pedagogo pelas tantas obras, como tradutor, porque ele traduziu do alemão a história de Telêmaco, 3 volumes. Ele publicou uma gramática de 500 páginas, uma gramática francesa, além de outros tantos livros. Então, ele era sobejamente conhecido, mas ninguém sabia quem era Allan Kardec. E um livro, o Livro dos Espíritos. Então, arrojado por quê? Ele publicou 1.200 volumes. E fez ele próprio a grande propaganda. Numa época em que não havia internet, não havia rádio, não havia televisão, ele contava somente com o jornal, a imprensa escrita, o jornal.
Então, ele toma dos livros e ele paga o que hoje nós diríamos um boy, mas naquela época chamava-se o estafeta, né? Ele contrata um estafeta no sábado próprio do lançamento, 18 de abril, primavera em Paris, para levar vários volumes a jornalistas de Paris. E ainda diz que na segunda-feira, novamente, ele deve vir, porque ele deverá levar a outras tantas pessoas. Então, ele faz a grande propaganda do livro. Na sequência, ele lançará, em 1861, o Livro dos Médiuns, preocupado justamente com essa questão de como a pessoa entrar neste mundo invisível, contatar este mundo invisível que nos rodeia, esta nuvem de testemunhas de que falava Paulo de Tarso, de uma forma segura. Mas, em 1863, ele se prepara agora para lançar o terceiro livro. Para isso, os espíritos pedem que ele se retire de Paris. Ele tem que ficar num local onde não tem as preocupações da administração da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, a SPE. Ele precisa estar livre, dizem os espíritos, para que possam bem atuar. Embora ele tenha dito que nunca tenha conseguido em sua casa nenhuma comunicação, quer dizer que ele não se considerava um médium, que nós dizemos hoje médium ostensivo, que recebesse, mas ele era naturalmente intuído, inspirado, porque os espíritos estavam com ele. Também nessa época, 1863, ele passara por um problema e estava sofrendo de um problema de saúde bastante grave. Então, ele vai para Saint-Adresse. Ele vai com Amélie. É muito interessante, porque Amélie o leva até lá, e ela vai voltar de trem a Paris, deixando-o lá em uma pousada, em uma pensão. Mas, nesse período em que ele fica lá, foram descobertas 3 cartas que ele escreveu a Amélie. Uma datada do dia 6 de setembro, outra do dia 11 e a última do dia 13, quando ele já anuncia o retorno dele a Paris. É muito interessante porque ele fala e nota-se no que ele escreve como eles se amavam. Veja que na carta ele começa assim: alegra-me a presteza com que me escreveste, apesar das ocupações a que por certo te entregavas naquele dia. Eu não estava inquieto, porque ela voltara sozinha a Paris, né? Porque sei que os espíritos bons nos protegem, e contente fiquei por saber de tua chegada sem contratempos. Aí ele dá muitas orientações a elas e fala do bom e do mau tempo. Na outra carta, ele diz que recebeu a carta dela, que lhe deu tanto maior prazer, porque a esperava com impaciência, surpreendendo-me por não tê-la recebido mais cedo. Vejo com satisfação que tudo vai bem. Limito-me, quanto a mim, a dizer-te que estou bem de saúde, melhor até do que no início da minha estada aqui. A gente fica imaginando o codificador que trabalhava incansavelmente,
Mas ele diz assim, que foi um dia almoçar na casa da senhora Folon. Lembram-se que nós encontramos essa senhora Folon nas anotações lá em O Céu e o Inferno? Quarta-feira ali, voltei novamente. E as senhoras Fulon e a senhora Lombard fizeram questão de me reterem para o jantar. Vejam como ele era delicado. A senhora Lombard preparou-me uma torta de ameixas deliciosa. Não as revi desde tua carta. E não lhes pude anunciar o incidente que sobreveio às duas pequenas cozinheiras. É algo que aconteceu, né? E que ele não pôde anunciar. Aí ele conta que no domingo ele foi fazer uma excursão aos faróis, almoçou no restaurante, onde tem uma vista maravilhosa. Na outra carta, ele diz que ele teve um dia de preguiça. Já imaginamos o codificador com um dia de preguiça? Ele diz que era domingo e eu tive um dia de preguiça. Fui tomado pela preguiça, ou seja, trabalhei muito pouco. Já vimos que a preguiça dele era trabalhar menos. Não é a nossa preguiça, que quando nos ataca, nós não fazemos quase nada. Ele conta, então, que está muito melhor, que ele não tem mais fraqueza nas pernas, que ele se sente muito bem, que foi fazer um longo passeio marítimo num pequeno barco e diz assim que o mar estava calmo, mas eu penso que você não teria ido comigo naquela casquinha de nós a balançar-se nas ondas. Isso nos diz que ela possivelmente era um pouco temerosa do mar, né? Mas ele diz que chegou em casa às 19h30, estava um pouco fatigado, e aí se deitou. Por isso que ele diz que foi a preguiça. Chegou em casa às 19h30 de um domingo, se deitou e dormiu até o outro dia, às 8 horas da manhã. É esse relacionamento de carinho, de amor entre os dois, que nos dá uma afeição ainda mais doce do nosso codificador. E em 1867, quando ele esteve em Tours, a cidade de Leon Denis, nós encontramos uma outra informação muito interessante que vem do próprio Leon Denis, porque ele diz que estava programado para Allan Kardec vir a Tours. E eles tinham alugado uma casa, uma sala, na rua Paul-Louis Courrier. Tinham solicitado o alvará, como a polícia exigia, como era a lei na época. Vamos lembrar que em 1858, em fevereiro, teve aquele atentado ao imperador por um italiano. O italiano foi guilhotinado. O imperador não chegou a morrer, mas por causa deste atentado, criou-se a Lei de Segurança Nacional, que vigorou até 1870, portanto, só caiu depois da morte do codificador. Então, todo o trabalho da codificação foi feito durante esse período grave da Lei de Segurança Nacional, que, entre outras coisas, proibia que se reunissem mais de 20 pessoas. Se houvesse uma reunião assim, era preciso uma autorização antecipada. Eles tinham autorização, tinham a sala alugada. Na hora de que as pessoas começassem a chegar, o que aconteceu? A polícia chegou e disse: não vai ter nada. Bloquearam tudo. Então,
Leon Denis conta que ele ficou à porta ali para avisar as pessoas que fossem chegando de que a reunião não mais aconteceria ali, mas que aconteceria na casa do anfitrião do codificador. E então ele chegou um pouco depois na casa do senhor Rebondan, é aquele que estava hospedando Allan Kardec e a Amélie. O casal estava ali. Em 1925, quando Leon Denis esteve no terceiro Congresso Espírita Internacional, ele lembrou disto e falou a respeito. E ele disse que, segundo ele, eram uns 300 ouvintes apinhados sob as árvores, pisando nos canteiros do senhor Rebondan. A voz de Allan Kardec era grave, a sua fisionomia estava iluminada por uma pequena lâmpada colocada sobre uma mesinha no centro do jardim. Ele falava ali. Leon Denis diz que deveriam ser umas 300 pessoas, mas as anotações na Revista Espírita do Codificador se referem a que seriam 100 pessoas. Talvez o entusiasmo de Leon Denis, não é verdade? Ele diz que Kardec falou de obsessão naquela noite. No dia seguinte, Leon Denis teve vontade de ter um contato mais direto com o codificador e foi à casa do anfitrião. Quando ele chegou pela frente, naturalmente, e ele ouviu vozes que vinham, pareciam do fundo. Então, ele foi dando a volta na casa para chegar ao fundo da casa. E ele viu sobre um pequeno banco, debaixo de uma cerejeira, quem? Allan Kardec. Ele estava em cima de um banquinho para alcançar as cerejas que ele ia colhendo e ia jogando para Amélie, que então, aparava. E ele diz assim, havia ternura nos olhos, nos gestos, leveza, momentos raros que ambos podiam se permitir. Quem poderia imaginar que o codificador, com tantas responsabilidades, poderia ser surpreendido num momento assim, de tanta ternura? Nós estamos quase esgotando o nosso tempo, mas nós gostaríamos ainda de falar de um outro item, cremos que também pouco conhecido. Rivaio, o que mais desejava na vida era ser pai. Em vários momentos, nós registramos isto, e, sobretudo, quando eles adotam uma menina, a quem vão dar o nome de Louise. E esta menina, não sabemos exatamente com que idade ela foi adotada, e não sabemos exatamente quanto tempo ela viveu com o casal, mas era portadora de alguma enfermidade, porque em vários momentos o codificador escreve para Amélie que está lá onde era a propriedade dos pais, Château de Loire, e o codificador continuava em Paris. Isso se deu antes de 1854, antes do contato dele e de Amélie com as mesas girantes, os fenômenos mediúnicos que redundaram em todo o trabalho da codificação espírita.
E nesses contatos que ele fazia por carta, então, vê-se que a Amélie passava uns tempos nessa outra localidade, buscando no contato com a natureza que a menina tivesse uma melhor condição de saúde. Numa das cartas, é muito interessante porque Rivaio vai dizendo a Amélie o que ela deve ensinar e como ensinar, embora a Amélie fosse uma institutora também, mas ele era o criador, aquele curso de aritmética, seu primeiro livro publicado. Então, ele vai dizendo para ela fazer cartões, como ela deveria ensinar a adição, a subtração, a multiplicação para a menina. E, numa das cartas, inclusive, acreditem, ele não somente manda abraços a Louise, a Amélie, mas também ele dá saudações, cumprimentos às galinhas de Louise, que eram os animais com os quais ela se divertia ali no chateau onde se encontrava. Quando essa menina desencarna, há uma carta do sogro, isto é, o pai de Amélie, para Rivaio, dizendo que entende a dor que lhe vai no coração pela morte da menina. Então, vejamos que são tantas coisas do homem Rivaio, que formou o nosso codificador. Um homem bom que sabia, que se preocupava com a educação das crianças e dos jovens toda a sua vida, isso está registrado, que se torna o codificador de uma doutrina nova, revolucionária, que recebe como recompensa calúnias de toda sorte, traições dos próprios companheiros da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, algo que ele mesmo relata. Mas era este homem apaixonado, este homem que desejava ser pai, que amava as crianças, que foi pai adotivo, que sofreu a perda de um ser tão querido. É isso que eu desejava trazer nesta noite aos queridos amigos da Sociedade Espírita de Chicago, Sociedade Espírita Allan Kardec. Agradeço novamente o convite que me foi feito e espero ter correspondido à confiança que me foi depositada. Fico à disposição, caso queiram fazer alguma pergunta que eu possa responder. Muito obrigada. Marilena, somos nós que agradecemos muito a sua presença, o compartilhar do conhecimento desses fatos que eu creio realmente eram inéditos, se não para todos, pelo menos para muitos de nós. Muito obrigada mesmo. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta para Marilena. Por favor, fiquem à vontade nesses próximos minutos. Marilena, eu tenho uma pergunta. Você iniciou falando que o Allan Kardec estava se defendendo, e ele mencionou na sua defesa que ele nunca morou em Lyon. Qual era? Ele estava se defendendo do quê? Eu creio que muitas vezes, né, ele foi acusado de coisas que nós sabemos que não eram verdadeiras, mas nesse caso em particular, você sabe do que ele estava sendo acusado? Sim, eu não lembraria agora exatamente, porque não me preparei para trazer esse documento, mas é
uma agressão que ele sofre, onde houve uma publicação de um senhor que dizia assim: eu conheci muito bem esse tal de Rivaio, que se diz Allan Kardec, e era uma pessoa de moral, não era um homem honrado, era alguém que enganava as pessoas. É por aí que ele vai, dizendo que ele era alguém que fazia falcatruas. Eu conheço muito bem esse sujeito, era mais ou menos nesses termos. Por isso que o codificador começa dizendo assim: eu nunca morei em Lyon, portanto, esse senhor não poderia nunca me ter conhecido, né? E eu não posso ser essa pessoa que ele diz. Obrigada. Mais alguma pergunta? Eu creio que não existe mais nenhuma pergunta nesse momento, mas se você me permite, Maria Helena, ou Malena, né, como você carinhosamente é conhecida pelos seus amigos, companheiros, família, e nós nos permitimos também, então, carinhosamente te chamar assim, se houverem algumas perguntas agora no futuro próximo, a gente mandaria um e-mail para você e estenderia a sua resposta aqui, se houverem qualquer outra pergunta sobre esses fatos que você nos colocou. Com certeza. E também, eu acho que agora você já me colocou no grupo, né? Tá? Eu recebi aqui, já respondi a você, que agora eu recebi o contato, né? Então, eles Uhum. podem, então, fazer também perguntas por aí, o que eu puder, com certeza, responderei. Que bom. Muito obrigada, Maria Helena. Eu crendo que não existem mais nenhuma pergunta nesse momento. Eu convidaria você, Maria Helena, para fazer a nossa prece final. Pois não. Oremos, então. Ser convidado para a prece é sempre algo que deve nos ser de muita alegria. Fechemos, portanto, os nossos olhos, façamos esse mergulho para o interior de nós mesmos, rogando ao Senhor da vida e ao Senhor Jesus, nosso amado Mestre, esse governador planetário que nos permitiu nascermos e renascermos neste bendito planeta azul, que nos abençoe os propósitos de servir no bem. Que não nos falte a coragem, o bom ânimo, a fim de que, nessa jornada que empreendemos, como espíritas, sejamos realmente aqueles que façamos a diferença. Que possamos demonstrar, pela nossa forma de ser, de agir, que somos verdadeiros seguidores de Cristo, o Senhor. E porque estamos num mundo de transição, com tantas dificuldades, dores, problemas que se multiplicam em nossos lares, nos lares dos nossos amigos, dos nossos conhecidos, no mundo como um todo, nós rogamos a esse amado Jesus que derrame das suas bênçãos sobre todos, amainando a rebeldia nos corações, espalhando o perfume da sua paz e permitindo que esta transição seja mais amena, a fim de que todos a possamos suportar e sairmos dela vitoriosos.
nesta noite de bênçãos. Envolve-nos, Senhor Jesus, a todos desse grupo e nossos familiares nas excelsas bênçãos da tua paz. Muito obrigada. Muito obrigada.